Oi, gente, tudo bem? A paz do Senhor Jesus. Quero deixar um versículo no livro de Efésios, capítulo 3, versículo 14. Diz assim: por causa disto me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus está dando oportunidade para todos nós voltarmos verdadeiramente, andar no caminho reto, verdadeiramente buscar a essência dele. Porque Deus está dando oportunidade todos os dias, quando nós amanhecemos, quando nós anoitecemos, e muitas vezes nós não estamos dando ouvido. E Deus está, Deus está. A palavra vai nos dizer lá no Velho Testamento que Deus deu oportunidade para aqueles antes do dilúvio se render e entrar na arca de Yahvé. Mas todos aqueles estavam chamando Noé, era de doido, de maluco, não deu credibilidade para a voz de Deus através de Noé. O que aconteceu? Deus chamou Noé, chamou toda a sua família e entrou na arca. E depois que Deus fechou, lacrou a arca, ninguém pôde entrar. Então, aqueles que ficaram fora da arca foi terrível. Eles morreram, mas antes de morrer, eles teve que viver os piores momentos da vida deles, ver famílias morrendo, eles mesmos se destruindo, eles tiveram que viver o caos na vida deles. Mas Deus parou para imaginar aqueles momentos daquelas pessoas que estavam fora da arca, batendo na arca, gritando Noé, gritando a esposa de Noé, gritando todo aquele povo, e eles não podiam ouvir que o próprio Deus lacrou. Aqueles que estavam lá fora da arca, vendo pessoas, crianças boiando, crianças gritando, pessoas gritando, pedindo socorro, e muitas vezes gritando, Deus tenha misericórdia, mas só que Deus, fechou os ouvidos, porque Deus deu oportunidade para todos aqueles se voltarem verdadeiramente para Cristo, mas eles não quiseram dar ouvido à voz de Deus através de Noé. E Deus está falando através das Santas Escrituras todos os dias, através de rádio, através de TV, através de seus profetas, através de testemunho, dentro das próprias casas, e muitos não têm dado ouvido. As profecias estão todas aí sendo cumpridas, e Deus fala, aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo está falando à igreja. Muitos estão querendo deixar Deus para amanhã, sabendo que tem que aceitar Jesus hoje e agora, porque os dias são maus e a tendência só é piorar. Deus tem alertado que os dias, cada dia vai ser pior, um pior do que o outro, mas muitos não têm dado ouvido. Deus fala lá no livro de Mateus, versículo 6, no capítulo 24 de Mateus, diz assim: e ouvireis de guerra e de rumores de guerra, olhai, não vos assustai. Que você leia todo esse capítulo de Mateus 24, e vai falar que levantará nação contra nação e reino contra reino. A palavra vai nos dizer que vai ter guerra, vai ter tudo que você imaginar, e não quiser imaginar o que vai acontecer. O que está acontecendo na nação brasileira? Você já viu que aqui no Brasil mesmo está tendo cortina de fumaça, rio secando, mata, morrendo, acabando com tudo, pai contra filho, filho contra pai, o excesso da iniquidade, tá vendo as nações contra as nações, reinos, guerra, tumores de terra. Aí você pode dizer, irmã, tudo isso acontece desde sempre, é sempre, desde então acontece. Ei, mas está ficando mais intenso, está intensificando cada dia mais. Então não adianta você achar que não está aumentando, porque está aumentando, e a tendência só é aumentar mais ainda. Tumores de terra, guerra vai ter que aumentar, a fome vai aumentar, seca, tudo isso, a pandemia, vai vir mais pandemia, tudo isso porque a palavra do Senhor precisa se cumprir. Você precisa meditar na palavra do Senhor, então volta para Cristo enquanto você pode, porque está surgindo falsos profetas, o amor de muitos tem se esfriado e a tendência é só esfriar, e Deus é bem claro que o evangelho precisa se cumprir no mundo, então você precisa buscar a Deus enquanto fala, ainda que é para nós orarmos, porque nós não sabemos nem o dia e nem a hora que isso acontecerá. Você sabe? É lógico que você não sabe. Eu, particularmente, pensei que diante da pandemia, diante de toda essa situação, muitos correriam para a presença do Senhor, mas na verdade não aconteceu e não está acontecendo. As pessoas têm que se permitir endurecer mais ainda o coração, achando que eles são deuses. Gente, que isso? O homem é muito falho, o homem não passa de pó e vai voltar para o pó. Mas Deus fala, diante de ti eu apresento a bênção e a maldição. Ele ainda dá um conselho, escolhe a bênção.
mas a pessoa está correndo mais para a perdição, se afastando mais de Deus. E Deus fala no Apocalipse 20, versículo 15, que se o teu nome não for achado no livro da vida, se não tiver, sabe para onde? Vai morar no lago de fogo, vai para o quinto dos infernos. E aí, vai ficar aí, se permitindo, achando que é Deus, achando que é o bam? Tu não passa de pó. E se tu quiseres salvação, aceita Jesus como único e suficiente Salvador, que não existe salvação se não for através do nosso Senhor Jesus. Só existe salvação através do nosso Senhor Jesus. O de Atos 4, 12 diz assim, em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos. Então, só através de Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. Então, corre enquanto está tempo, corre enquanto você está com fôlego de vida, porque amanhã pode ser tarde demais. Aceita Jesus como o único e suficiente Salvador, porque para ele escrever o teu nome no livro da vida, ele disse que ele está batendo na porta do teu coração. Se tu abrir, ele entra e vai cear. Então, aceita Jesus, porque agora eu vou me prostrar diante do Pai para interceder pela tua vida em nome